Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Podpost, a resenha para empreendedores. E hoje estamos recebendo o Felipe, médico, chefe da UTI do Hospital Vivale. Boa noite, Felipe. Boa Tudo noite, bem? Marcelo. Seja Tudo bem-vindo, jóia? viu? Obrigado. Prazer estar aqui com você hoje. Felipe, conta assim em poucas palavras, resume um pouquinho o que é o Felipe. Médico, gosta de carros antigos, um bom vinho. Comida, né? Assim, eu também gosto de hobby de cozinhar, embora ultimamente eu um pouco parado aí por conta dos compromissos, né? Mas eu também gosto muito de cozinha, né? Os carros antigos, como você falou, vinho, né? Também é uma paixão que eu tenho. E algumas outras coisinhas também. Felipe, e assim, até chegar a ser um médico intensivista, como que foi na sua juventude? Como é que você falou assim, puxa, vou ser médico? E qual que é o passo? Residência, especialização? Como que funciona, né? Até chegar, como é? Então, o desejo de ser médico, ele sempre existiu, desde pequeno, né? Eu brinco que a gente não escolhe ser médico, né? A medicina escolhe a gente. Então, sempre, desde criança, tinha essa paixão. E aí, estudei, né? Fiz o cursinho, aquela coisa toda. Na época, era bem difícil, porque não tinha tanta faculdade como tem é hoje, né? Então, era bem mais escasso as vagas, então a gente era bem mais difícil. E aí, estudando bastante, conseguimos passar. E durante a faculdade, em relação à pergunta que você fez em relação à terapia intensiva, eu fiz a minha formação inteira pensando em ser cirurgião. Então, eu fiz trabalho, fui voluntário em iniciação científica, depois eu passei no concurso da iniciação científica de anatomia, já pensando em ser cirurgião. E eu tenho um tio, né? Ele é casado com a irmã mais nova do meu pai, que é cirurgião também, e eu me espelhava muito nele. Ele é um excelente cirurgião, ele atua em Macaé, ele é cirurgião oncológico, e desde que eu comecei a faculdade eu acompanhava ele nos hospitais. Então, nossa, quero fazer cirurgia. E aí teve um dia que foi engraçado, que eu já estava no quarto para o quinto ano. E a gente entrou numa... Medicina são 5. São 6 anos. 6 anos. 6 anos. São 6 anos de faculdade. E aí, dependendo da carreira, da especialidade que você for escolher, você pode fazer uma formação até mais 5, 6 anos. Então, eu fiz 6 anos de faculdade, mais 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de terapia intensiva. Fiz 2 residências depois da faculdade. Por exemplo, para ser cirurgião oncológico, como é o meu tio, né, que eu dei o exemplo, ele fez 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral, 2 anos de cirurgia oncológica e depois ele fez mais 1 ano de mastologia. São 11 anos. Ele ficou aí quase 12 anos estudando para formar. Então, assim, é um tempo muito grande e é o tempo da sua juventude, né? Normalmente a gente está entrando ali na faculdade por volta dos 18, 20 anos, mais 6 anos, 26. Então, assim, a melhor fase da sua vida você está na faculdade. Onde você está estudando, né? Onde você, né, eu brinco que você consegue desempenhar coisas que hoje eu não conseguiria com 40 anos. Né? Hoje eu tenho 40 anos. Então, eu não conseguiria fazer muita coisa, até do ponto de vista físico, de limitação mesmo, que eu fazia 20 anos atrás. 20 anos atrás. Então, a juventude praticamente é uma juventude de estudo. Muita dedicação. Você pode levar a faculdade muito a sério. E na época eu tinha uma bolsa, então eu precisava render, eu precisava ter sério, né? a nota, senão eu perdia mínima, a bolsa. Né? Eu tinha que manter o meu CR, né? Na época a gente falava, né? Média 8, então assim, não tinha outra opção a não ser estudar. Então eu acabei, né, na época da faculdade, eu acabei estudando bastante e não aproveitei, como o pessoal fala aí, aproveitou não. A época de faculdade, né? Eu saía pouco, né? Saía eventualmente coisas que valiam muito a pena, mas eu realmente me dediquei muito ao estudo. Porque a área de vocês precisa se dedicar muito, né? Muito. Porque são vidas. São vidas, envolve muita coisa, né, Marcelo? Não só é uma formação humana muito grande. E aí você tem, né, como você aqui, você tem outros profissionais que fazem o que você faz. Mas para você se destacar no mercado, entregar qualidade, você faz o seu melhor.
E desde que eu entrei na faculdade, eu sempre tive isso, essa preocupação de entregar o meu melhor. Ser o melhor. Não ser o melhor no sentido de, pô, eu sou aquele... Não, de entregar o meu melhor, de me dedicar. Então, assim, muita gente escolheu ir para balada, né, viajar, e eu estudava, né? Era um momento que eu falei assim, é um momento que eu vou tirar da minha vida para fazer isso, para estudar. E valeu muito a pena, não me arrependo. Então, e assim, a rotina do médico intensivista, ela é bem diferente de um clínico, né? Na realidade, você é um clínico... Eu sou um clínico de formação. Mas que atua... Eu atuo hoje 100% dentro de uma UTI. É uma vida meio maluca, né? Porque eu brinco que o meu CEP, né, o meu IPTU eu pago no hospital, porque eu estou mais no hospital do que em casa. Porque os plantões são 24 horas. Tem plantões de 12 e 24. E 24. Hoje eu faço dois plantões de 24 durante a semana e na outra semana eu faço 2 de 12. De 12. Né? Então vai revezando. Até para conseguir descansar, né, cara? Sim, porque senão você está mexendo com vida, você tem que estar bem focado ali, e né? Como coordenador também eu acabo ficando na cobertura. Então se eu tiver algum problema na escala, algum médico faltar, algum problema físico ou problema familiar, a gente tem que cobrir. Então, hoje quem cuida de todo do funcionamento da UTI sou eu mais um sócio, né? que é o Flávio. Então, a gente atua, nós dois como coordenadores, cada um desempenhando uma função, né? Mas aí a gente tem essa prerrogativa de cobrir qualquer coisa que aconteça na UTI. Então, o dia a dia de um médico intensivista, Marcelo, é basicamente assim. A gente lida com todo tipo de paciente, né? Acho que a maioria do público aí já visitou a UTI, já teve um paciente, um parente internado, né? Ou algum amigo, alguém assim. Então, como é que funciona? A estrutura da UTI, a gente tem, do ponto de vista de funcionamento mesmo, são 10 leitos para cada médico. Então, eu tenho um médico para cada 10 pacientes. 10 pacientes. E esse médico, ele tem duas funções. Eu tenho um médico visitador ou médico diarista, que é o médico que vem todos os dias e ele passa de manhã e define a estratégia clínica daquele paciente. Então, por exemplo, eu estou com a minha avó internada e aí o médico diarista ele vem todos os dias e olha a minha avó e vai definir junto com a equipe o que vai ser feito com ela. Se vai trocar o antibiótico, se ela vai fazer tomografia, se vai dar alta, se ela vai para o quarto, se ela vai fazer cirurgia. Então, tudo isso é definido pelo médico diarista. Além dele, dentro da UTI, a gente tem outros profissionais. A gente chama de equipe multiprofissional. O médico intensivista, além dele ser bom tecnicamente, ele também tem que ter uma habilidade de relacionamento. Porque dentro da UTI eu tenho vários profissionais. Eu tenho o fono, eu tenho o fono ou a fono, né? Eu tenho a fisioterapia, eu tenho a nutrição, eu tenho a psicóloga, eu tenho a odontologia, eu tenho além outros médicos também, os médicos, né, o cirurgião que é responsável pelo paciente, eu tenho o médico assistente daquele paciente, então ele tem que também ser bom de relacionamento. Então, isso que eu ia te perguntar, porque assim, o paciente ele entrou na UTI, ele pode ser um paciente oncológico, tá com câncer. Ele pode ser um paciente que sofreu um trauma no acidente de carro, de moto, enfim. Pode. Ele pode ser um paciente que teve um infarto, um AVC. Sim. Né? Então, os médicos que trabalham ali, de certa forma, eles precisam ter um conhecimento geral de situações, né? De doenças que já passaram e... Dentro da UTI, né, hoje, antigamente a gente separava as UTIs por especialidade. UTI cardiológica, tem hospitais ainda que são fazem assim. A grande maioria não é mais. Então eu tenho na UTI todo esse tipo de paciente. O cardiológico, o neurológico, o pós-operatório, o oncológico. Então o médico intensivista ele tem que estar imerso e saber exatamente as especialidades. Claro que a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em parceria, junto com o oncologista, junto com o cardiologista, mas quem está à frente definindo as coisas é o médico intensivista. E tem ali também aquela ajuda, vamos dizer assim, extra classe, né? De um médico, de repente, que esteja em casa, você está ali numa dificuldade, tem aquela ajuda, aquele espírito de equipe de médico? Bastante. Lá no nosso hospital, Marcelo, isso é um ponto muito positivo. No nosso plantão, por exemplo, hoje, agora à noite,
eu tenho 6 UTIs funcionando. Então, eu tenho 6 médicos de plantão. Então, se acontecer, e todas as UTIs lá no nosso hospital, elas ficam no mesmo andar. Então, eu tenho a UTI de 1 a 5, que ficam no mesmo andar, e a UTI 6, que fica no térreo. Então, várias vezes em algum plantão eu tive alguma dificuldade, alguma dúvida, a gente chama o colega, está ali do lado, e a gente consegue, né, uma ajuda. Conversar. Com Porque certeza. cada um tem uma experiência ao longo da vida, passou por situações, né? Claro, a gente tem colega que... Né, eu tenho um colega que é intensivista, mas ele é cirurgião de formação, né, um colega que trabalha com a gente. Eu tenho uma colega que é hematologista, também intensivista. Eu tenho um colega que é pneumo. Então, cardio. Então, assim, um vai somando com o outro. Conversando. E sempre tem que estar com o celular ligado. Sempre. Tá? Mesmo... Inclusive, eu aqui estava aqui vendo se tinha alguma situação, porque é por conta da função de coordenação. Porque, na realidade, todos os seus problemas lá são de ter que resolver no momento, né? Exatamente. Às vezes é uma questão de gestão de vaga, às vezes é um exame, é uma transferência. Mas aí já é mais administrativo. Mais administrativo. Mas um problema que dá com o paciente é meio que é vida ou morte, né? Exatamente. Porque tá na UTI... E às vezes o próprio plantonista liga com alguma dúvida, perguntando, né, querendo saber alguma coisa, então a gente tem que ficar sempre ligado. E os relatórios que o médico passa para o outro plantão, ele tem que estar bem... E isso é uma coisa que a gente... redondo, né? Isso é uma coisa que a gente é muito criterioso. Existe uma folha, né, no qual... Vamos imaginar que você é o médico que vai me render, né, hoje à noite, por exemplo. Estou saindo do plantão, você está entrando. Então a gente faz uma folha com cada paciente, o que foi feito durante o dia, e as pendências que vão ficar para o plantão. Ó, você tem que fazer isso. Faltou fazer uma tomografia, tem que coletar o exame, tem que falar com o médico do paciente. Então, a gente já deixa tudo direcionado. No dia seguinte, o médico diarista vem e alinha tudo isso. Entendi. Além do diarista, eu tenho o médico plantonista. Então, eu fico com 2 médicos, a cada 10 pacientes, eu tenho 2 médicos cuidando desses pacientes. O plantonista vai atuar nas intercorrências e no cuidado diário do paciente, e o plantonista ele vai definir, o diarista vai definir o plano terapêutico daquele paciente. Entendi. E aí o que rende à noite segue? Segue o que o diarista definiu de manhã. Aí existe uma reunião, Marcelo, todo dia por volta de 10, 10 e meia, 11 horas, dependendo de como a UTI está. A gente reúne todos os profissionais, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, né, a dentista. A gente faz uma reunião e vai definindo paciente por paciente o que vai ser feito. Ó, esse paciente aqui, a gente tem que liberar a dieta, tem que fazer uma tomografia, vamos trocar o antibiótico. Então, isso é definido dia a dia. Precisa de uma atenção especial. Esse aqui precisa, né? A família desse aqui está demandando tal coisa, a gente precisa dar uma atenção aqui. A psicóloga entra, já acompanha. Então, tudo isso é definido em reuniões diárias, que a gente chama de round. Né? Todos os dias é feito na UTI. Aqui nós temos uns round também, né, João? Isso é importante. Isso a gente vem muito da cultura corporativa, né? Onde eles chamam de briefing, né? Lá nos Estados Unidos. Então, a gente faz uma reunião para definir o nosso dia. Eu fiz muito briefing quando eu estava na faculdade de Publicidade e Propaganda, viu? Ô Felipe, isso é outra coisa que eu ia te perguntar isso. Vocês têm que ter um cuidado muito grande com as famílias, né? Bastante. É uma coisa que a gente preza. Porque eu vejo aqui, eu tenho alguns problemas, às vezes, assim, rotineiros. Aqui eu tenho clientes que são diferentes de clientes, né? Do mesmo jeito que lá devem ter famílias diferentes de famílias. Com certeza. Né? Então, esse é um cuidado que vocês precisam ter, né? Porque a família está ali num momento difícil, num momento acalorado da vida dela, a esposa com o marido na UTI, sim. Ou um pai com o filho na UTI. Uhum. Então, isso aí tem que ter um cuidado, tem que ter uma explicação a todo momento para a família, né? Porque é cobrado, né? É cobrado. E a gente tem um diferencial, Marcelo, que isso está começando, né? Na verdade, já existem bastante hospitais no Brasil que já tem essa cultura, mas aqui na região do Vale, onde a gente está, é um dos poucos hospitais que tem, que a gente chama de UTI humanizada. Eu não sei se o pessoal já passou por isso. Quando a gente tem um ente querido internado no hospital, normalmente a gente tem um horário de visita. Vai lá, meia hora, vê seu paciente, ou o seu parente, o médico conversa rapidinho e acabou. No nosso hospital, a gente tem a prerrogativa do paciente ficar acompanhado, seja ele
idoso, seja ele jovem, ele tem o direito de ter um acompanhante. E esse acompanhante ele pode, inclusive, dormir no hospital. Ele pode acompanhar a internação inteira do paciente, além das visitas. Então, a gente tem o acompanhante e mais 2 visitas que vêm nos horários de visita, que são 4 ao longo do dia. Então, a gente tem a presença da família o tempo todo dentro da UTI. Dentro da UTI. Né? E isso é um fator que auxilia bastante. Eu acho que tranquiliza a família também, sabia, Felipe? Muito, muito. Porque quando você está fora do hospital, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você não sabe o que está acontecendo. E assim, fica tudo às claras, né, Marcelo? Todo o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente faz, né, todas as investigações que a gente faz, a gente vai compartilhando real time, vamos dizer assim, com a família. Entendi. E a família fica sabendo, né? Ela não tem que esperar o dia seguinte para o boletim médico. Não, ela já está, olha, a gente vai pedir tal exame, aconteceu tal coisa, ele vai precisar fazer uma transfusão, ele teve um sangramento. Então a família fica muito mais confortável. A gente acaba evitando muitos conflitos por conta disso. Tá lá. Isso é outra coisa que eu ia te perguntar. Nessa questão do boletim médico, isso aí é uma prerrogativa do hospital? É uma, vamos dizer assim, uma escala do hospital? Ou é uma prerrogativa do médico diarista? Porque assim, é comum a gente estar no hospital e escutar assim, o médico vai passar às 10. Uhum. Isso é uma rotina que o hospital impõe? Ou é uma rotina que vocês, o corpo médico diarista, fala, vou passar às 14, vou passar às 15 ou às 10? Existe essa rotina? Existe. Para vocês trabalharem? A UTI, ela funciona como uma grande, como se fosse uma empresa, vamos dizer assim. Então, a gente tem vários setores, várias demandas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa questão da visita, do boletim médico, é um direito da família e do paciente. Então, o médico ele tem que estar disponível uma parte do dia para conversar com as famílias, e também com o paciente. Então, a gente coloca o horário do boletim sempre à tarde, depois que a gente faz o round, depois que a gente define as condutas, e aí o nosso médico plantonista conversa com a família. Aí são 5 blocos, cada bloco tem um horário, mas aí o plantonista para tudo que ele está fazendo para conversar com as famílias, a não ser que tenha alguma intercorrência acontecendo. E aí isso é definido em cada hospital. Tá? Então, tem hospital que a visita é 10 horas da manhã, tem hospital que é meio-dia, tem hospital que é 3 da tarde. Do hospital. Aí é de cada hospital. Mas todos os hospitais têm obrigação legal de ter o boletim médico. Tá? Isso aí não tem como não ter. Essa questão de vocês terem 5 UTIs no último andar e uma embaixo, foi só questão física ou tem algum motivo? Não, questão física mesmo. É questão de distribuição. A gente acaba colocando... A gente tem uma ideia assim, de deixar os pacientes cirúrgicos embaixo, por conta de estar perto da tomografia, né? Os pacientes que têm uma gravidade maior acabam ficando um pouquinho mais em cima. Mas isso depende muito da distribuição de leito, do dia, não é uma coisa fixa. Entendi. O dia que eu for para o hospital, se eu for para cima, eu já sei que é o que está mais, perigoso. Que assim, depende muito. Essas 2 últimas semanas a gente trabalhou com o hospital cheio. Tem época que fica mais tranquilo. Quando a gente estava no período da dengue, do Covid. Então, muita coisa mudou.